Espero que estejam todos bem e com saúde. Você já ouviu falar de Lisboa, Barcelona, Veneza, Berna, Estocolmo e Paris, Londres, Roma, Moscou? Pois é, estou falando da Europa. Que tal conhecer um pouco das paisagens naturais desse continente fantástico? Ficou curioso? Quer conhecer? Sim? Bora! O continente europeu ocupa uma área situada entre o continente africano e o asiático. Desse último, está separado apenas pela cadeia das montanhas dos Montes Urais. Essa imagem foi tirada por um satélite que estava girando em torno do planeta por trás da sombra da luz solar. Assim, ela registra as luzes das cidades ao redor do mundo. Quanto maiores os volumes luminosos, maiores serão os agrupamentos de cidades. Observe que a Europa está praticamente toda iluminada, assim como o litoral brasileiro, destacando-se São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, assim como também Salvador, Recife, Fortaleza, São Luís, entre outras. Como já vimos anteriormente, o continente europeu está situado inteiramente no hemisfério norte, acima da linha do Equador, e no caso, acima também do Trópico de Câncer, cortado também pelo Círculo Polar Ártico e pelo meridiano de Greenwich. Podemos identificar seus limites ao norte, com o Oceano Glacial Ártico, a leste, os Montes Urais e Mar Cáspio, ao sul, o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, e a oeste, o Oceano Atlântico. O litoral europeu apresenta-se bastante recortado por penínsulas, baías, enseadas, arquipélagos, mares internos e fiordes. Entre as principais penínsulas, temos a Escandinava, Jutlândia, Ibérica, Itálica, Balcânica, da Crimeia. O relevo europeu apresenta 5 unidades bem diferentes: os maciços antigos, as montanhas recentes, os planaltos, as planícies e depressões. Os maciços antigos encontram-se nas porções norte e leste do continente, como os Alpes escandinavos. Os Alpes escandinavos podemos caracterizá-los por montanhas elevadas, com topos menos pontiagudos, já que estão bastante gastos pela erosão do gelo, da chuva e do vento. Sua base apresenta solos mais profundos e possibilidade de agrupamentos humanos, explorando os diversos recursos existentes, principalmente o ferro e o carvão, além, lógico, do turismo, pela presença de belas paisagens. Os Montes Urais, com suas feições mais arredondadas, servem de fronteira entre a porção europeia e asiática da Rússia. Já os Montes Peninos, nas Ilhas Britânicas, são famosos por suas belas paisagens, que inspiraram vários filmes, inclusive a série Harry Potter, por compor montes e topos aplanados e verdejantes. As montanhas recentes, como os Alpes Centrais, apresentam-se como uma imensa cadeia de elevadas montanhas de topografia muito íngreme e topos pontiagudos. Pelas suas características de elevada altitude, é bastante utilizada para o turismo e para atletas montanhistas. Também apresenta possibilidade de ocupação de forma reduzida, devido à sua altitude e menor quantidade de solo em sua base, além de contar com instabilidade geológica, terremotos, além, lógico, da elevada precipitação de neves. Essas montanhas são famosas por estações de esqui e de escaladas, mas infelizmente com acidentes periódicos, que são utilizados inclusive cães para o resgate. Na Itália, os montes Apeninos atravessam a península de norte a sul, proporcionando belas paisagens e grandes abalos sísmicos. E na fronteira entre a França e a Espanha, delimitando a Península Ibérica, a cadeia dos Pirineus, que destoa um pouco das demais cadeias recentes por ter sido muito castigada pela erosão, e apesar de ter topos elevados, já se apresentam
mais arredondados que os demais de sua categoria. Já as planícies, que dominam a maior parte do centro do continente europeu, desde os Montes Pirineus e o Oceano Atlântico até os Montes Urais, na Rússia, onde encontramos grandes adensamentos populacionais e projetos agropecuários, como nas planícies francesas e as planícies holandesas. Na Alemanha e Rússia. As áreas de depressão ocorrem ao longo do Mar Cáspio, cobertas por extensas áreas de pradarias e estepes. Os planaltos estão situados em torno das montanhas, em áreas mais antigas e com solos mais profundos. Essas áreas possuem topografia mais ondulada, como os planaltos da França, franco-belga, da Espanha ou mesetas espanholas, assim como algumas áreas situadas na Rússia, na Polônia, na Alemanha. O litoral norte da Europa, principalmente a Noruega, apresenta grande número de entrada de água do mar para o continente. São os fiordes. Esses canais foram escavados pelo degelo do período glacial. São muito explorados para o turismo, com a entrada de grandes navios de passageiros, aproveitando as paisagens dos vales elevados, estreitos e profundos, com destaque para os fiordes de Gérdinger e de Lise, com a Pedra do Púlpito. Dessa forma, podemos concluir que o relevo europeu, assim como seu litoral, apresenta uma grande diversidade, com grandes entradas do mar, com acesso às saídas para o mar a praticamente a maior parte dos países europeus, o que facilitou, logicamente, o acesso e a navegação. Todo esse conjunto de paisagens possibilitou o aprimoramento e desenvolvimento de técnicas, modos de vida completamente diferentes e aproveitamento dos recursos de que essas populações dispunham ao longo da história dessas civilizações. O nosso país também apresenta grandes paisagens, com diversos recursos. Basta aprender com o êxito de algumas sociedades para que a gente também possa aproveitar e fazer uso desses potenciais. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço. Fiquem com Deus.